A estação de metrô Jabaquara, localizada na zona sul da cidade de São Paulo, recebe esse nome em homenagem ao bairro no qual está inserida. A origem dessa denominação remonta ao idioma tupi-guarani, em que Yabaquara significa rocha e buraco. No passado, durante o período da escravidão, essa região era uma mata deserta que servia de refúgio para os escravos fugitivos, sendo parte de uma das muitas sesmarias do padre José de Anchieta, da Companhia de Jesus. Até o início do século XVII, o local era utilizado como ponto de descanso para viajantes que se dirigiam à região do Santo Amaro e à Borda do Campo. No entanto, foi nessa época em que a história do bairro começou a se transformar. Fazendeiros e sitiantes começaram a migrar para a região, estabelecendo ali propriedades agrícolas e comerciais. No final do século XIX, o bairro ganhou popularidade com a instalação do Parque do Jabaquara pela Prefeitura de São Paulo. O desenvolvimento do bairro foi impulsionado mais ainda com a chegada das linhas de bonde em 1930 e com a inauguração do aeroporto de Congonhas em 1940. Entre as famílias mais influentes da região, destacam-se os Rocha Miranda e os Cantarella. Estes últimos ficaram famosos por serem proprietários do renomado Sítio da Ressaca, localizado ao lado do Centro Cultural do bairro. A Casa do Sítio da Ressaca é um importante marco histórico da região e recebe esse nome devido a um córrego vizinho que posteriormente foi chamado de Córrego do Barreiro. A construção do sítio remonta ao século XVII, conforme registrado nas portas das principais residências. Em 1972, o local foi tombado e passou por restaurações em 1978, sendo retomadas em 1986 após um incêndio. No mesmo local, encontra-se o Acervo da Memória e do Bem Viver Afro-Brasileiro, que reúne objetos relacionados à presença dos negros em São Paulo. O Sítio da Ressaca está aberto diariamente para visitação, ao lado do Centro Cultural de Jabaquara. Outra propriedade famosa na região era a Chácara das Mimosas, pertencente ao renomado cirurgião Luiz do Rego. Sua propriedade era adornada por diversas espécies de plantas, incluindo essências nobres no Brasil, como acácias e flores amarelas envoltas em pólen. Outra propriedade histórica no bairro foi o Ibiraparaó, que significa Casa dos Arcos, em Tupi-Guarani. Posteriormente, muitas pessoas deixaram o Jabaquara e novos proprietários passaram a subdividir a terra em lotes cada vez menores. Após a morte do proprietário, a Chácara das Mimosas desapareceu e deu lugar ao antigo Parque do Jabaquara. As outras chácaras que foram preservadas se transformaram em bairros que receberam os nomes dos seus donos, como Cidade Vargas e Cidade Ademar. Uma curiosidade da região é que a maioria das ruas possui nome de árvores que existiram nas antigas propriedades coloniais. É o caso das ruas Buritis, Jatobás, Jequitibás, Grumichamas e Casuarinas. Essas ruas pertenciam a uma única fazenda, cujos donos protegiam escravos fugitivos de outras fazendas. Ao longo dos anos, a região tornou-se um cemitério de escravos. O bairro é relativamente novo, e uma curiosidade é a divergência em relação à sua data de aniversário. O arquivo da Biblioteca Paulo Duarte, localizado no Centro Cultural Jabaquara, possui um decreto publicado no Diário Oficial do Estado de 17 de janeiro de 1964, que cria o subdistrito do Jabaquara. No entanto, os dados do Arquivo Histórico Municipal registram a emancipação em 28 de fevereiro de 1964. A inauguração da estação de metrô, em 1974, também contribuiu muito para o desenvolvimento do bairro. Ela, juntamente com a rodoviária, representa um grande canal de transição entre o litoral do estado e a cidade de São Paulo.